A glória de Deus, como precisamos dela. Mensagem 4. Quando a glória de Deus se vai. Nesta série sobre glória de Deus, nós já tivemos 3 mensagens que resumidamente trataram do seguinte. Na primeira, nós estudamos o que é a glória de Deus, o que ela representa, a presença, a mão de bênção, a proteção de Deus, e como ela tem se manifestado ao longo da história. Primeiramente nesse portentoso universo em que nós vivemos, mas manifesta também na nação de Israel, e Deus ainda a manifestará no futuro de Israel, conforme as profecias bíblicas deixam muito claro. Depois manifesta na pessoa do Senhor Jesus Cristo de forma total, e finalmente manifesta em seres humanos pecadores, mas salvos por Jesus, conforme nós lemos a respeito no dia de Pentecostes, lá em Atos 2. Isso nos deixou a pergunta: o que vamos fazer com a glória de Deus habitando em nós? Na segunda mensagem, nós tratamos de onde e como Deus tenciona que sua glória que habita em nós seja manifesta. Em resumo, nós vimos que Deus quer que ela se revele num mundo absolutamente anti-Deus. Ele quer que nós o representemos nesse contexto. Para isso, Ele nos propicia uma verdadeira visão da sua santidade, e isso invariavelmente nos leva a que enxerguemos a realidade com relação à nossa intensa pecaminosidade. E isso tudo nós vimos estudando Isaías 5 e 6, e o desfecho é a purificação do pecador arrependido e o comissionamento especial de Deus justamente para atingir os seus eleitos, dentre esses que nada querem saber com Deus. Isso nos deixou com uma segunda pergunta. Deus alcançará os seus eleitos, mas será que me deixarei usar por Deus para alcançar os perdidos em Cristo? Terceira mensagem. Tratamos da realidade de sermos pecadores pobres e aflitos, mas percebemos que é exatamente isso que nos qualifica a ter um Deus a nós propício, porque Ele é Deus gracioso e misericordioso. Isso nos deixou uma terceira pergunta. Tenho eu me apropriado na prática do fato que, sendo pecador pobre e aflito, eu tenho um Deus compassivo e misericordioso que deseja me usar ao máximo do meu potencial para refletir a glória dele, Deus que habita em mim na pessoa do seu Espírito? O problema reside no fato de que nem sempre nós usufruímos bem desse quebrantamento propiciado por Deus, que nos faz enxergar o nosso pecado e que nos mostra que Deus é compassivo e misericordioso para conosco. Nem sempre utilizamos os recursos que Deus nos dá por meio da cruz de Cristo para permitir que a sua glória que habita em nós seja refletida a quem não conhece a Deus. E aí nós ficamos com a sensação de que a glória de Deus nos deixou. Ela foi embora. Há um texto no Antigo Testamento que trata disso. E eu desejo usá-lo como ilustração. Ao final da mensagem, quero fazer uma aplicação teologicamente sã para os nossos dias. Abra sua Bíblia, por favor, sua mídia eletrônica, no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, nós vamos ler os versículos 12 a 22. 1 Samuel 4, 12 a 22. Acompanhe aí a leitura. Um homem da tribo de Benjamim correu do campo de batalha e chegou a Siló ainda naquele dia. Tinha rasgado as roupas e colocado pó sobre a cabeça. Eli estava sentado numa cadeira ao lado da estrada, esperando para ouvir as notícias da batalha, pois seu coração tremia pela segurança da arca de Deus. Quando o mensageiro chegou e contou o que havia acontecido, gritos ressoaram por toda a cidade. Eli ouviu os gritos e perguntou: "O que é esse barulho todo?"
O mensageiro correu até Eli e contou-lhe a notícia. Eli estava com 98 anos e já não conseguia enxergar. Acabo de chegar do campo de batalha, disse o mensageiro. Fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel foi derrotado pelos filisteus e o povo foi massacrado. Seus 2 filhos, Ofni e Finéias, também morreram, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou o que havia acontecido com a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás ao lado do portão. Quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Havia sido juiz em Israel durante 40 anos. A nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o sogro e o marido estavam mortos, teve contrações violentas e deu à luz. Ela morreu no parto, mas antes de falecer, as parteiras tentaram animá-la. Não tenha medo, disseram. Você teve um menino. Mas ela não respondeu nem se importou. Deu ao menino o nome de Icabode e disse: foi-se embora a glória de Israel. Pois a arca de Deus havia sido tomada e seu sogro e seu marido estavam mortos. Disse ainda: foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Há momentos em que eu tenho a nítida impressão de que a glória de Deus deixou a igreja que se chama pelo nome de Jesus nos dias em que nós estamos vivendo. É claro que Deus não foi embora, mas por vezes é como se Ele não se fizesse presente, embora nós saibamos que Ele sempre está presente, em toda parte. 2 exemplos para que você me entenda melhor. O primeiro diz respeito à imoralidade reinante nos nossos dias dentro de nossas igrejas. Um presbítero que ministrava ao meu lado anos atrás começou a se voltar contra mim durante o ministério que eu exercia naquela igreja. E o estopim, me parece, ocorreu quando nós começamos a estudar as qualificações requeridas pela palavra de Deus para líderes espirituais. No dia em que nós estudamos o texto que diz que o presbítero precisa ser alguém que deve liderar bem a própria família e ter os filhos que o respeitem e lhe obedeçam, pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? No dia em que nós estudamos esse texto, parece ter sido a gota d'água, porque ele permitia que o seu próprio filho trouxesse a namorada para dentro de casa para dormir com seu filho. Na casa, debaixo do seu olhar condescendente de pai que era líder da igreja, sob o pretexto de que ele não queria perder o filho. Segundo exemplo diz respeito ao apego ao dinheiro. É dos televangelistas que se sentem no direito de entrar na carteira dos seus telespectadores para extorquir dessas pessoas o sustento para manter o seu estilo de vida de marajá. E quantos não há por aí que colaboram com esses ministérios, quem sabe até prejudicando a sua igreja, deixando de contribuir para ela, para contribuir sendo fiel àquele homem de Deus. Eu digo isso com muita liberdade, porque eu fui convidado, vários anos atrás, a pregar no aniversário de uma igreja no interior de Minas. E eles me perguntaram quanto eu cobraria para ir. Eu disse que eu não cobraria nada. Eles deveriam se responsabilizar pelas minhas despesas de viagem, minha estadia, hospedagem, etc. E se eles quisessem dar uma oferta, isso quem colocaria no coração deles era Deus. Eu jamais seria imposição minha ou sugestão minha. Quando eu já estava pregando entre eles, mais tarde,
eles me contaram que antes de me convidar, eles tentaram um televangelista desses, bem conhecidos. E para pregar uma única mensagem, ele exigiu a bagatela de R$16.000. Gente, isso foi há uns 10 anos atrás. Porque manter o jatinho dele custa caro. Recentemente, em visita à Bahia, pregando lá, eu ouvi dizer que essa taxa subiu. Agora são R$100.000 para pregar uma mensagem. Talvez você esteja se perguntando, mas o que isso tem a ver com glória de Deus? Tem muito. Você quer ver? Quem deu início à tragédia de Icabode, conforme o texto que nós lemos? Foi-se embora a glória de Israel. É o significado desse nome. Literalmente, foi-se embora a glória de Deus de Israel. O principal responsável por isso foi um homem de Deus, cujo nome era Eli. Ele era sacerdote e juiz em Israel. Ele era o líder mais importante que Israel tinha naquela época. Ouçam o que Deus profetizou para esse contexto que nós lemos, para que ele viesse a se cumprir. O texto está em 1 Samuel 3, 10 a 14. Acompanhe comigo. Então o Senhor veio e o chamou como antes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: Fala, pois teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel: Estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra Eli e sua família. Eu o adverti de que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus e ele não os repreendeu por seus pecados. Por isso jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio de sacrifícios nem de ofertas. Nós vivemos numa realidade bastante semelhante à dos israelitas no final do período de Juízes, que é onde se insere esse contexto da família de Eli, que era sacerdote e juiz em Israel. Ouçam o que a palavra de Deus diz de como eram aqueles dias, no último versículo do livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo a seus próprios olhos. Guardadas as devidas proporções de avanço tecnológico, comunicação avançadíssima, etc., que temos hoje em dia, eles viviam uma realidade muito parecida com a nossa. Uma época de valores relativos, emoções ditando o comportamento, sem um conceito firme e confiável de verdade, e por isso tudo um horizonte sombrio, sem expectativa de um futuro promissor. Quando nós optamos por não levar Deus e sua palavra a sério, é como se a glória de Deus, que pensamos, habita em nós na pessoa do Espírito, é como se ela fosse embora. Eu disse pensamos porque há muitos que pensam ser crentes em Cristo Jesus, mas na realidade ainda não o são. Eu peço que você fique atentamente comigo durante os próximos minutos. O perigo de não espelharmos a glória de Deus, ou seja, de ignorarmos a doutrina da perseverança dos santos, de não levarmos uma vida séria de obediência à palavra de Deus. Eu estou pensando em perseverança dos santos do lado da graça de Deus nos mantendo, mas do lado da nossa responsabilidade, por outro lado também. O ignorarmos disso pode significar ou que iremos para o céu, mas com cheiro de fumaça. Ou seja, nossas obras serão queimadas pelo fogo do tribunal de Cristo e nós seremos salvos como alguém que é resgatado
do meio do fogo, como diz 1 Coríntios 3,15, ou pior. Nós que achávamos ser cristãos, teremos uma surpresa desagradável e eterna. Nunca fomos realmente salvos, mas aí será tarde demais. Vamos olhar para uma ilustração bíblica desse perigo de falta de perseverança nos padrões de Deus e o que isso pode nos indicar. Vamos olhar para a família do sacerdote Eli. Quem era a esposa de Eli, a mãe de seus filhos? Uma ilustre desconhecida. Como a gente diz hoje em dia, um peso morto. São várias as mulheres que ocupam um papel importante na Bíblia e são por isso reconhecidas. Mas a esposa de Eli é como se ela não existisse. Ela não é nem mencionada. Um simples peso morto. Infelizmente não é incomum nós encontrarmos família hoje em que a mulher em nada contribui. Acaba não passando de uma doméstica com status de esposa e mãe. Ela se limita às tarefas da casa. Ou o oposto. A única coisa que realmente importa para ela é sua carreira profissional. Filhos que crescem num lar assim acabam sem referência. Quer para a escolha futura de uma esposa, ou se forem filhas, para entenderem seu papel, conforme Gênesis 2,18, de alguém que ajude e complete o marido. E o marido, o pai, quem era? Eli foi alguém que, conforme nós lemos em capítulo 4, versículo 18, liderou ou julgou Israel durante 40 anos. Eli era um líder que o povo olhava com respeito para ele, até que certas coisas vieram a acontecer. Qual era a sua profissão? Ele exercia esse cargo duplo. Ele era sacerdote, diz-nos o capítulo 2, versículo 11, ou seja, ele fazia mediação entre o povo e Deus, e ele era juiz, diz o capítulo 4, versículo 18, quer dizer, um líder a julgar pelos seus antecessores, que ele era escolhido por Deus, visando rechaçar os opressores estrangeiros e restaurar a paz à terra. Ele exercia essa dupla função. Com relação à sua devoção, ele mostrou ser um homem sensível, por exemplo, para Ana, que sofria por não ter filhos. No capítulo 1, versículo 17, ele diz assim a ela, depois de conversar com ela, que ela estava orando diante do Senhor: vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E foi de Ana que nasceu Samuel, e Eli recebeu Samuel das mãos de Ana para o serviço no templo. Isso está lá no capítulo 1, versículos 24 e 25. Ele treinou Samuel, hoje em dia a gente diria, ele discipulou Samuel para o serviço do Senhor, capítulo 2, versículo 26. Ele discerniu a voz de Deus quando o Senhor falou a Samuel, capítulo 3, versículo 9. Ele aceitou o juízo de Deus sobre a sua família, conforme constata lá o capítulo 3, verso 18. O que dizer das limitações físicas de Eli? No capítulo 2, versículo 22, nós somos informados que ele era bem idoso. Alguns anos mais tarde, nós o encontramos com 98 anos, capítulo 4, versículo 15. E a essa altura ele já estava cego. Já não conseguia enxergar, declara o capítulo 4, versículo 4. Agora, ele era obeso, pesado, diz o capítulo 4, verso 18. Por isso, o texto bíblico menciona ele sentado em diversas ocasiões, por exemplo, quando Ana foi ao templo orar, capítulo 1, versículo 9. E quando chega a notícia de que a arca havia sido tomada pelos filisteus, 4:18, isso tinha uma razão de ser. Eli deixava que seus filhos engordassem com as melhores partes das ofertas do meu povo Israel, Deus diz. E com relação ao lar dele, como é que era? O que seria de se esperar em termos de família de um homem
que estava numa posição tão importante, que foi juiz e sacerdote 40 anos, e cuja devoção a Deus se manifestou várias vezes de forma bem clara. Que tipo de lar ele teria que ter? Um lar exemplar, certo? Errado. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que também eram sacerdotes, conforme capítulo 1, versículo 3. Daqui a pouco nós vamos ver melhor por que o lar de Eli não era tudo que deveria ser. Quem eram os filhos de Eli? Eles eram incrédulos e rebeldes. Capítulo 2, versículo 12, diz que eles eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor. Eles professavam representar a Deus, mas não o conheciam. Tem mais. Eles eram irreverentes para com a lei de Deus. Deuteronômio 18:3 e Levítico 7:34 prescrevem que os sacerdotes deveriam ficar com partes do sacrifício. Mas em 1 Samuel 2:12 a 17 nós lemos que eles queriam o melhor do sacrifício para si, ignorando a lei de Deus, tirando proveito da sua posição como sacerdotes, desprezando completamente o sistema sacrificial criado por Deus. Ouçam o que dizem esses versículos 12 a 17. Acompanhe aí na sua Bíblia, na sua mídia eletrônica. Os filhos de Eli eram homens perversos que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem por seus deveres de sacerdotes. Cada vez que alguém oferecia um sacrifício, vinha um servo do sacerdote com um garfo grande de 3 dentes. Enquanto a carne do animal sacrificado estava cozinhando, o servo colocava o garfo na panela, no tacho ou no caldeirão e exigia que tudo que viesse com o garfo fosse entregue aos filhos de Eli. Assim eles tratavam todos os israelitas que iam adorar em Siló. Às vezes o servo chegava antes mesmo que a gordura do animal fosse queimada no altar, exigindo: não dê carne cozida, mas sim carne crua para que o sacerdote a asse. Se o homem que oferecia o sacrifício dizia: leve quanto quiser, mas antes é preciso queimar a gordura, o servo retrucava: não, entregue a carne agora, ou eu a tomarei à força. O pecado desses homens era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas para o Senhor. Além disso, eles eram imorais. Veja o versículo 22. Eli já estava bem idoso, mas sabia o que seus filhos faziam ao povo de Israel, e que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro, que era o tabernáculo. Eles se prostituíam abertamente e aparentemente ele ficou sabendo disso algum tempo mais tarde, depois de algum tempo que isso já vinha acontecendo. E além disso tudo, eles ainda eram cínicos. Veja os versículos 23 a 25. Por isso lhes disse: ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam. Por que continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escutam entre o povo do Senhor. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Incrédulos, rebeldes, irreverentes, imorais e cínicos. Agora que nós já conhecemos a família de Eli, vamos observá-la mais de perto. Os atos da família de Eli. Os pecados dos filhos. Além daquilo que nós já citamos, a incredulidade, a rebeldia, a irreverência, a imoralidade e o cinismo dos filhos, nós não podemos nos esquecer que as atitudes deles trouxeram vergonha pública ao sacerdócio, ao ofício de sacerdote.
Isso fica claro nas palavras de Eli no versículo 23. Ouvi de todo um povo o mal que vocês praticam. E o versículo 24. Não são bons os comentários que escuto entre o povo do Senhor. Além disso, eles ainda tentaram manipular a Deus, carregando a arca sem permissão. Capítulo 4, versículo 4. Eles que não davam a mínima para Deus. Conhece esse filme? Vamos observar agora as advertências que eles desprezaram. Primeiras advertências foram vindas do próprio povo. Pelo que nós ouvimos Eli dizer no versículo 24, não são bons os comentários que escuto entre o povo do Senhor. A coisa era escandalosa. Era preciso que o povo desse dicas a Eli. E já que eles não davam ouvidos, Deus providenciou advertências vindas por meio de um profeta. Capítulo 2, versos 27 a 34. Certo dia veio a Eli um homem de Deus e lhe transmitiu a seguinte mensagem. Assim diz o Senhor, eu me revelei a seus antepassados quando eles eram escravos do faraó no Egito. Escolhi seus antepassados dentre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, oferecerem sacrifícios sobre o meu altar, queimarem incenso e usarem o colete sacerdotal em minha presença. Além disso, designei ofertas queimadas dos israelitas a vocês, sacerdotes. Então, por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Por que honra seus filhos mais que a mim? Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas do meu povo, Israel. Portanto, assim declara o Senhor Deus de Israel. Prometi que membros de sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor, isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honrarem e desprezarei aqueles que me desprezam. Está chegando o tempo em que acabarei com a força da sua família e nenhum dos seus descendentes chegará à velhice. Você verá a aflição de minha casa e quando eu trouxer todo o bem sobre Israel, ninguém em sua família chegará à velhice para testemunhar. Sobreviverão os poucos que eu não eliminar do serviço do meu altar, mas seus olhos ficarão cegos, e o seu coração se partirá, e seus filhos morrerão pela espada. E para provar que minhas palavras se cumprirão, farei com que seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morram no mesmo dia. E como essas advertências também não foram ouvidas, o Deus que sempre deu oportunidade de recomeço à família de Eli, agora adverte por sua própria boca via Samuel. Capítulo 3, versículos 10 a 14 dizem isso. Nós já lemos esses textos, mas nós vamos ler novamente. A repetição é sempre muito boa quando se trata de ouvir a palavra de Deus. Então o Senhor veio e o chamou como antes. Samuel, Samuel. Respondeu Samuel, fala, pois teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel, estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra Eli e sua família. Eu o adverti de que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus e ele não os repreendeu por seus pecados. Por isso, jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio de sacrifícios nem de ofertas. Deus está dizendo em alto e bom som, Eli não me deu ouvidos. E para entendermos mais profundamente isso, vejamos as reações do pai aos pecados dos filhos. Primeiramente, quando o povo falou com Eli, a repreensão dele foi incompleta, meramente verbal, muito leve. Ele não disciplinou os filhos. Ouçam Eli falando, versículo 23. Por que continuam a agir assim? Versículo 24. Não são bons os comentários que escuto entre o povo do Senhor. Oh, meus filhos, que coisa feia!
Foi só isso que Eli se limitou a fazer com os filhos que estavam vivendo em flagrante adultério. Pai frouxo, pai banana. Foi o que ele foi. As palavras proferidas por Deus mostram o que ele achou da atitude de Eli como pai. Capítulo 3, versículo 13. Eu o adverti de que castigaria a sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus, e ele não os repreendeu por seus pecados. Mesmo depois da palavra fortíssima vinda do profeta, o que nós temos de Eli é complacência. Ele não coloca limites. Versículo 29. Por que honra seus filhos mais do que a mim? É Deus falando. Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas do meu povo Israel. Eli sabia que os filhos estavam violando a lei de Deus, mas não os repreendia. Quem sabe ele temesse não ter autoridade. Por ele mesmo, provavelmente ser também um glutão. Parece aquele pai que dá tudo ao filho, tudo que o filho pede, sem restrições, achando que com isso ele poderá ter um relacionamento melhor com o filho. As palavras proferidas por Deus mostram o que ele achou da atitude de Eli como pai. Por fim, nós temos de Eli apenas passividade. Ele não reagiu diante de várias oportunidades que Deus deu a ele de ser pai. Ouça as palavras do próprio Eli, capítulo 3, versículo 18, diante do que Samuel revelou que Deus dissera. É a vontade do Senhor, que ele faça o que lhe parecer melhor. Não há o mínimo sinal de quebrantamento por parte de Eli. Por ele ter sido omisso, complacente, passivo, o próprio bananão, me permitam a expressão. E qual a consequência de tudo isso? Paulo diria, não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer a natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. E foi exatamente esse resultado que Eli e seus filhos colheram, morte. Deus por fim disse a Eli, capítulo 3, verso 14, por isso jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio de sacrifícios nem de ofertas. Você faz ideia o que esse versículo está dizendo? Os pecados de Eli e de seus filhos não seriam perdoados. O pai humano pode ser frouxo, mas o pai celeste não é. E o que acontece a Eli e seus filhos? Depois de batalharem contra os filisteus, a arca de Deus foi tomada e um mensageiro vem a Eli e conta conforme nós lemos o texto inicial lido, capítulo 4, versículos 14 a 18. Será que nós entendemos o porquê de Icabode? O filho que nasceu à esposa de Finéias quando o que eles plantaram foi colhido? Será que um dia nós vamos encontrar Eli no céu? Francamente, pelo que nós lemos em 3,14 agora há pouco, eu não tenho certeza. Se o encontrarmos, terá sido salvo com cheiro de fumaça, como eu disse a princípio. Há quem faça a diferenciação entre os pecados de Eli, mais para o lado da omissão, da frouxidão de ser pai, e os pecados de seus filhos, pecados de afronta ostensiva a Deus. A leitura mais comum dos tradutores desse texto que eles fazem se baseia numa tradução menos específica, mais abrangente. A tradução seria desse texto: jurei à casa de Eli, como se referindo mais aos seus filhos, que nunca lhe será expiada a iniquidade,
nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Quer dizer, o não perdoar os pecados se referiria somente aos filhos de Eli. Há quem interprete esse texto assim. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, esses dois nós não encontraremos no céu. Você já ouviu falar de alguém a quem Deus disse que não perdoaria os pecados ir para o céu? O que nós estamos plantando, meu querido, minha querida, que me assiste, que me ouve? O que estamos plantando com a família que nós temos? Como nossos filhos se portam? O relacionamento que eles têm ou não com Deus? O que temos feito a respeito disso? Temos ao menos orado por eles? Essa ilustração da família de Eli é apenas uma das formas que podemos fazer com que a glória de Deus que habita em nós, se somos realmente crentes em Cristo Jesus, não seja vista pelos que ainda não conhecem a Deus. Uma falta de prioridade à nossa família, ao temor de Deus que nós deixamos de passar aos nossos filhos. Os vários projetos de lei circulando em nosso Congresso Nacional, uns já aprovados, outros em vias de serem aprovados, não visam outra coisa senão o acabar com a família. Mostram para nós que a negligência para com a família, em termos espirituais, é a forma de ataque mais eficaz que o inimigo das nossas almas dispõe para impedir que nós espelhemos a glória de Deus ao mundo ao nosso redor. No caso de Israel, a glória de Deus foi como que levada para o exílio. Deus não deixou de se fazer presente. Não para fazer sua glória brilhar entre os povos que não o conheciam via Israel. A glória de Deus esteve presente na disciplina que Deus ministrou a seu povo. Para uns, quem sabe Eli, o terminar seus 40 anos de juiz e sacerdote de Israel implicou literalmente em acabar muito mal. Quem sabe salvo com cheiro de fumaça. Para outros, como os filhos de Eli, com certeza, embora pertencentes ao povo de Israel, eles colheram o que eles semearam. Destruição. Destruição eterna. Eu deixo uma pergunta ao final dessa mensagem. Vale a pena brincar, ignorar, fazer pouco do que diz o manual do proprietário para as nossas vidas? É seguro fazer isso?